pessoal, nosso vídeo 3 então. Vídeo 1 eu falei um pouco como é que vai ser essas nossas aulas online. Vídeo 2 eu expliquei o nosso primeiro método de Newton, né? A parte, vamos dizer assim, teórica, a demonstração dele. E agora eu venho com um exemplo então detalhado do método de Newton nesse vídeo 3, para de noite então nós termos todas as condições aí de discutirmos mais, aprofundarmos mais e principalmente vocês resolverem alguns exercícios, nós interagindo na nossa sala então no Google Meet, tá? Vou melhorar o posicionamento da câmera aqui. Já coloquei o exemplo no quadro para adiantar o nosso trabalho e aí então vamos discutir ele agora, tá? Então o exemplo diz o seguinte, ó, determine a raiz da equação, não sei se consegue enxergar, perdão, eu aproximei mais a câmera. Tá? E na x mais seno de x menos 2 igual a 0, pelo método de Newton, com precisão de 10 na menos 3, ou seja, 0,001. Ok? Então, esse exemplo nós vamos fazer detalhadamente. Indiferente do método que nós estamos trabalhando, se é bisseção, cordas ou Newton, o primeiro passo que nós precisamos fazer é o isolamento da raiz. Então, para esse isolamento da raiz, nós aprendemos duas alternativas, né? Lembram bem que é o gráfico ou os teoremas. Qual é a vantagem do gráfico? Quando eu estiver fazendo o método gráfico, eu vou enxergar as raízes. Portanto, se pedir algo específico como maior, menor raiz, tem que ser gráfico. Agora, qual a vantagem dos teoremas? Eu não preciso representar graficamente, eu não perco tanto tempo assim, e eu isolo uma raiz. Se eu entendi os dois teoremas, eu tenho certeza que quando eu provar os dois, dentro do intervalo AB que eu encontrar, existe uma e somente uma raiz, tá? Então, como aqui não traz nada específico como maior ou menor raiz, eu vou fazer esse isolamento pelos teoremas, ok? Então, o primeiro teorema diz o seguinte: f de A vezes f de B tem que ser menor que 0, né? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer para garantir esse teorema 1? Nós vamos sair atribuindo valores para o x, literalmente até que o nosso y troque de sinal. Como a nossa função é e na x mais seno de x menos 2, ela não tem nenhuma restrição no domínio. Nós podemos, então, começar pelo 0 e atribuindo alguns valores positivos e, se não tiver a troca de sinal, começar a pensar nos valores negativos. Então, eu vou estar com uma calculadora em mãos aqui para gerar os valores que nós vamos discutir. Vou começar pelo 0. E na 0 é 1, seno de 0 é 0, menos 2. Portanto, 1 menos 2 vai dar menos 1. Ok? Quer dizer que eu já tenho uma f negativa. O que eu preciso agora para garantir que tem raiz dentro do meu intervalo? É encontrar uma f positiva. Ok? E como aqui é seno, calculadora em radianos, né? Então vamos pegar o 1 agora. Com 1, e na 1, mais seno de 1, menos 2. E eu vou achar 1,5598 pelo nosso critério de arredondamento. Então, olhando agora, eu tenho uma f do 0 que é negativa e eu tenho uma f do 1 que é positiva. Quer dizer que isso satisfaz o teorema 1? Satisfaz, né? Tivemos uma troca de sinal. E lembrem que lá em bisseção, principalmente bisseção, mas cordas também, eu sempre sugeri que vocês, inclusive, melhorassem isso aqui, entrando na casa de 0 alguma coisa negativo e 0 alguma coisa positivo. Coisa que diria que não precisa em Newton. Porque se tem alguma coisa que Newton é bom, é em relação à convergência. Então, se eu ficar perdendo esse tempo aqui melhorando, isso vai dar no máximo uma iteração de diferença em Newton. Opa, lá em bisseção isso pode dar 3, 4, 5 iterações de diferença. Lá vale a pena, tá? Aqui não vai fazer tanta diferença assim. Então, nós vamos sair daqui assumindo que o A vale 0 e que o B vale 1. Teorema 1 satisfeito. O que isso garante para nós? Que tem raiz dentro do intervalo. Mas como o nome aqui é isolamento, não me basta ter raiz. Eu tenho que ter certeza que dentro desse intervalo tem
somente uma raiz, tá? Então nós vamos vir aqui agora para o ladinho e vamos provar o Teorema 2. O que o Teorema 2 diz? Que a derivada nesse intervalo tem que dar só positiva ou só negativa, tá? Se a nossa função original é e na x mais seno de x menos 2, vamos então determinar a derivada. Derivada primeira. Derivada de e na x é o próprio e na x. Derivada do seno é cosseno, né? E derivada da constante menos 2, derivada de uma constante é zero, ok? Portanto, a derivada vai ser e na x mais cosseno de x. E quem nós vamos substituir nesse intervalo? Nós não vamos ficar olhando o intervalo como um todo, até pelo nosso tempo, né? Nós combinamos sempre fazer o quê? Como o nosso intervalo vai ser pequeno, no máximo uma unidade, nós vamos testar o início do intervalo, que é o 0. O meio do intervalo seria de 0 até 1, vai ser o 0,5. E o final do intervalo, que é o 1. Ok? Então, nós vamos testar a derivada no 0, no 0,5 e no 1. Vamos para a calculadora e vamos substituir. Calculadora em radianos, tá? Quando for 0, e na 0 é 1 e cosseno de 0 é 1. Portanto, 1 mais 1 vai dar 2. Significa que a primeira derivada deu positiva. O que vai ter que acontecer com as outras duas derivadas? Elas também vão ter que dar positivas. Aí nós vamos ter uma função estritamente crescente. O que não pode acontecer é essa derivada trocar de sinal, tá? Então vamos lá para o segundo valor, que é o 0,5. Em radianos, e na 0,5 mais cosseno de 0,5. E aí eu encontrei 2,5263 positivo, como eu esperava. E aí vou para o terceiro valor. E na 1 mais cosseno de 1. Isso vai dar 3,2586. Ok? Então analisamos agora. Todas as derivadas deram positivas. Se todas as derivadas deram positivas, quer dizer que em todos esses pontos a função é crescente, e eu concluo então que ela é estritamente crescente no intervalo de 0 até 1. Então aqui eu provei que tem raiz, porque quando a minha f troca de sinal eu cruzo o eixo x, eu passo pelo 0. E aqui, ao provar que ela é estritamente crescente nesse intervalo de 0 até 1, eu provei que tem somente uma raiz. Porque se ela é estritamente crescente, ela não tem como voltar e cruzar o eixo x de novo. Ela vai cruzar o eixo x somente uma vez, tá? Então, teorema 1 garantido, né? E teorema 2 garantido. Agora nós vamos discutir a questão do Mad-Newton propriamente dito. Tudo que eu fiz aqui até então foi o isolamento da raiz, tá? Agora, então, nós vamos passar a pensar no Mad-Newton. Ok? Vamos jogar a câmera mais para cá um pouquinho ainda. Eu vou começar aqui e depois eu volto para lá, mas a parte da convergência eu vou fazer aqui no cantinho, tá? Então, o Mad-Newton, o primeiro passo e mais importante é nós descobrirmos se nós vamos começar a nossa reta tangente pelo A ou pelo B. Para isso, nós temos uma condição de convergência que diz que a f vezes a derivada segunda tem que ser o quê? Maior que zero. E aí, observem que a f do A e a f do B nós já conhecemos. Tá? O que nós não conhecemos? A derivada segunda. Ok? Então, o que eu vou ter que inicialmente determinar aqui? A derivada segunda. Tá? Então, vamos lá. Se a nossa derivada primeira era e na x mais cosseno de x, derivada de e na x nós sabemos que é e na x, e derivada de cosseno nós sabemos que é menos seno. Portanto, a nossa derivada segunda vai ficar e na x menos seno de x. Tranquilo? Então, aqui tem uma novidade
que lá nos outros métodos nós não determinávamos a derivada segunda. Determinada a derivada segunda, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou testar o A. Se o A dá certo, eu já vou para frente, eu já começo o método de Newton propriamente dito. Se o A não der certo, aí eu vou testar o B. Tá? Então o nosso valor do A é 0. Sim? Que informações que eu preciso saber para testar se o A vai dar certo? É a F e a derivada segunda. A F do zero eu já conheço, eu calculei lá no teorema 1. A F do zero é menos 1. Tranquilo? O que eu não conheço? É a derivada segunda do zero. E é isso que eu vou substituir agora. Derivada segunda do zero vai ser e na zero menos seno de zero. E na zero é 1 e seno de zero é 0. Portanto, 1 menos 0 vai dar 1. Tá? E agora eu vou testar a condição de convergência para o A. A F do A é menos 1. A derivada segunda do A é 1 positivo. E menos 1 vezes mais 1 vai dar menos 1. Ou seja, vai dar menor que 0. Se ele deu menor que 0, ele satisfaz a condição de convergência? Não. A condição de convergência é que seja maior que 0. Portanto, o A não deu certo. Ok? Se o A tivesse dado certo, eu já ia para frente e ia começar a resolver. Como o A não deu certo, eu agora vou testar o B. Tá? Ele não deu maior que 0, ele não satisfez a condição de convergência. Se vocês lembrarem do desenho que eu fiz lá no vídeo anterior, quando eu expliquei o método, o valor do A é aquele cara que vai se afastar da raiz. Vai para qualquer lugar, menos para perto da raiz. Vamos testar o B agora, então. O B vale 1. A F do 1 nós já conhecemos, que é 1,5598. E agora, o que nós precisamos determinar, então, é a derivada segunda do 1. Ou seja, vou substituir 1 na derivada segunda. E na 1 menos seno de 1. Calculadora em mãos. E na 1 menos seno de 1. Eu achei 1,8768. Ok? E agora, então, eu vou testar a condição de convergência para o B. Vamos lá, a condição de convergência depende de quem? Da F. A F do 1 está aqui. É 1,5598. Vezes a derivada segunda. A derivada segunda do 1 está aqui, foi o último valor que nós calculamos. 1,8768. 1,5598 vezes 1,8768, dois valores positivos, é claro que isso vai dar positivo. Até posso calcular aqui, ó, 1,5598 vezes 1,8768. Deu 2,9274. Que é positivo, que é maior que 0 e, portanto, o valor do B satisfaz a condição de convergência. Tá? Então, quero deixar bem claro essa parte aqui. Testei o A. Se o A tivesse dado certo, eu iria para frente. O A não deu certo, por isso eu vim e testei o B. E eu provei que o B dá certo. Então, quem é o valor inicial? Por quem nós vamos começar traçando a primeira reta tangente? Pelo B. Né? Pelo valor do B que vale 1. Ok? Então, isso é a parte de convergência, o primeiro passo, né? Descobrir se começa pelo A ou pelo B, e diria que é o passo mais importante. Porque se eu começar com o valor errado, eu posso fazer tudo certo lá na hora do cálculo, na tabela, mas tudo vai dar errado. Porque eu não vou estar convergindo, eu vou estar divergindo, eu vou estar me afastando da raiz. Tá? Aproveitando da nossa estrutura, então, aqui que o quadro é bem grande, comecei pelo isolamento, fiz aqui agora a parte de condição de convergência e vou vir para cá. E nesse terceiro quadro,
eu vou fazer a parte então de resolução via média de Newton. Ok? Então, eu já posso agora partir para a tabela de Newton, começar a pensar na tabela, aonde lembrem que eu falei para vocês que a tabela teria 4 colunas, que eram contador de iterações, x, f de x e f' de x. Ok? Aqui está a nossa tabelinha de Newton. Tá? Deixa eu pegar a calculadora aqui e tomar uma aguinha antes de nós começarmos. Então essa é a nossa tabela. E aí, aqui embaixo, eu vou jogar a fórmula que nós vamos trabalhar, que é a fórmula de Newton, que diz o seguinte: a iteração atual é igual à iteração anterior menos a f da iteração anterior dividido pela derivada da iteração anterior. Ok? E aí, então, eu vou começar a substituir esses valores na tabela. Tá? Então, qual é o primeiro valor que nós vamos começar? Quem vai aqui no primeiro valor de x? O A ou o B? O primeiro valor que nós vamos começar, que satisfez a condição de convergência, lembrem, foi o B. E o B vale 1. Então, eu vou vir aqui e o primeiro valor que eu vou colocar para x é 1. Tá? Outra coisa. Ficou bem a luz no valor do x, né? Mas eu coloquei o 1, tá? Outra coisa. Quem é o valor da f de x? Quem é o valor da f de 1? Eu já conheço. A f de 1 eu já calculei. Está aqui ela, lá no teorema 1. É 1,5598. Sim, 1,5598. E quem é a derivada primeira do 1? Eu também já calculei. Derivada primeira, está aqui, né? Eu calculei no teorema 2, quando eu provei que ela era estritamente crescente ou decrescente, que nesse caso foi crescente. Então, a derivada primeira do 1 eu também conheço, está aqui, ó, 3,2586. 3,2586. Pergunta, nós já usamos a fórmula de Newton para preencher essa primeira linha? Não. Então, o contador de Newton, ele começa diferente dos outros contadores que era de biseção e cordas. Lá em biseção e cordas, na primeira linha que eu preenchia, eu já fazia uma iteração. Aqui em Newton, nessa primeira linha que eu estou preenchendo, eu não estou fazendo uma iteração ainda. Eu não usei a fórmula ainda. Portanto, aqui, o meu contador vai começar em 0. Tá? E a partir daí é que eu vou então fazer a primeira iteração. Eu vou lá substituir na fórmula a primeira vez. Ok? Então, eu vou vir aqui agora e vou substituir. Como essa parte aqui agora nós já utilizamos e não precisamos mais, eu vou apagar aqui, ó, e vou substituir aqui, tá? A derivada primeira eu vou deixar porque nós vamos precisar, mas os valores que nós tínhamos calculado até então eu apaguei. Então eu vou pegar agora. Quem vai ser o x1? Olha como é fácil a fórmula de Newton. x1 vai ser o x anterior. Eu já conheço aqui, ó, x anterior, né? Eu já conheço o x anterior que eu preenchi a linha de cima. Ele vale 1. Menos a f anterior, que também já está lá. É só copiar da linha de cima. 1,5598. Dividido pela derivada anterior, que também já está lá. Já substituído, né? Então, 3,2586. E agora é só eu resolver. Ok? Então, lembrem que aqui vocês primeiro resolvem a divisão e fazem 1 menos o resultado. Então, eu vou ter 1 menos por 3,2586. E aí eu encontrei 0,5213. 0,5213. Ok? Tranquilo até aí? Sim? Então, eu vou vir aqui e vou substituir na tabela. Quem é a minha primeira aproximação da raiz que eu encontrei? 0,5213. Desculpa. O que eu
vou fazer agora? Exatamente como nós fazíamos nos outros métodos. Eu vou pegar esse 0,5213 e vou substituir aqui na função original, né, para ver se ele atende o nosso critério de parada. E quanto que é o critério de parada que o enunciado deu para nós? 0,001. Então, nós vamos poder parar quando esse cara aqui em módulo for menor ou igual a 0,001. Substituímos, então, o 0,5213 na função original. Encontrei 0,1822. 0,1822 em módulo é menor que 0,001? Não. Podemos parar? Não. Precisamos então fazer a segunda iteração. Para que eu possa fazer a segunda iteração, eu já conheço x e já conheço a f de x. Falta eu conhecer quem agora? Esse cara aqui, a derivada, né? O f' de x. E aí, então, como é que eu vou determinar esse f' de x? F' está aqui, por isso que eu não apaguei ele. A derivada primeira é e na x mais cosseno de x. E quem eu vou substituir lá na derivada primeira? F' de x. Então, o x atual que eu calculei, que é 0,5213. Então, vamos lá. E na 0,5213... mais cosseno de 0,5213. Eu encontrei 2,5514 usando o nosso critério de arredondamento. Ok? E aí, preenchida toda essa segunda linha, eu posso calcular o x2, ou seja, calcular a segunda iteração. Então, quem vai ser o x2? Olha, de novo, quero reforçar o quanto a fórmula fica simples a partir dessa organização. X anterior menos a f anterior dividido pela derivada anterior. X anterior, x da linha anterior é 0,5213 menos a f anterior, que é 0,1822, dividido pela derivada anterior, que é 2,5514. Ok? Substituído isso, vamos quantificar. Ponto 5213 menos o ponto 1822 dividido por 2,5514 e eu encontrei 0,4499. Tá? E aí eu venho aqui e substituo na segunda iteração o 0,4499 e agora eu vou calcular a f desse cara para ver se ele atende o critério de parada. E aí aqui eu quero reforçar uma questão. Lembrem, se a ideia é reta tangente vai pular do lado do outro da raiz, não vai, não pode. Ou seja, se eu comecei pelo lado que a f é positiva, 1,5598, 0,1822, as demais f aqui sempre vão ter que dar positivas. Eu não pulo de um lado para o outro. Tá? E outra coisa, eu não me afasto da raiz de uma iteração para outra. Reta tangente, pelo contrário, vai rapidamente para cima da raiz. Então, esse valor da f sempre tem que diminuir. 1,5598, aqui deu 0,1822. Vamos ver quanto que vai dar esse cara agora. Então, vamos pegar o 0,4499 e vamos substituir aqui na função original. E na 0,4499 mais seno de 0,4499 menos 2. E eu encontrei 0,003. 30. Ok? Positivo, e olha como ele diminuiu significativamente. Bom, ele atende o critério de parada? Ainda não, porque o nosso critério de parada é muito elaborado, é 10 na menos 3, mas está quase, né? Ó, 0,003 e o critério era 0,001. Então, vamos fazer a terceira iteração e tenho certeza que na terceira iteração nós vamos atender o critério de parada. Ok? Para que eu possa fazer a terceira iteração, falta eu calcular essa derivada aqui, esse f' de x,
que vai ser dado então substituindo 0,4499 aqui na derivada primeira. Então, E de 0,4499 mais cosseno de 0,4499. E aí eu encontrei 2,46,86. Tendo toda a linha 3 preenchida, eu vou poder agora vir na terceira iteração, ou seja, calcular o x3. Acho que vamos conseguir enxergar aqui. x3 vai ser quem? X anterior, que é 0,4499, menos a f anterior, que é 0,0030, dividido pela derivada anterior, que é 2,46,86. Ok? Vou substituir. Ponto 4499 menos ponto 0030 dividido por 2,46,86. Encontrei 0,4487. Ok? Conseguem ver? Então vamos vir para cá. 0,4487 é o nosso valor da terceira iteração. E esse valor, então, agora eu vou testar se atende o critério de parada. Né? O que vai ter que acontecer com a F? Vai ter que continuar positivo e vai ter que diminuir ainda mais. Vamos ver se é isso que vai acontecer. E na ponto 4487 mais seno de ponto 4487 menos 2. E vejam, eu encontrei 6,9 vezes 10 dá menos 5. Que usando o nosso critério de parada, nós poderíamos, desculpa, o nosso critério de arredondamento, nós poderíamos escrever como 0,0001. Tá? Mas positivo. E agora esse valor, então, satisfaz o critério de parada? Agora sim. Né? 10 dá menos 4, com certeza é menor ou igual a 10 dá menos 3, é menor que 10 dá menos 3. Então, nós podemos parar e dizer que a nossa raiz é aproximadamente o valor que nós anotamos aqui na última iteração, que era 0,4487. Ok? Então, esse é o Meden-Newton, um exemplo, um exercício detalhado. Vamos por partes de novo, então vamos relembrar aqui. Primeira coisa, nós fizemos o isolamento da raiz e aí não tem novidade nenhuma para vocês, é exatamente como nós estávamos acostumados a fazer. Segunda coisa, nós viemos aqui e testamos o critério, a condição de convergência, se começa pelo A ou pelo B. É o passo mais importante, cuidem muito nesse passo, tá? E principalmente, então, tem que determinar uma derivada segunda, testou o A. Se o A deu certo, vai para frente. Se o A não deu certo, testa o B. E aí prova que o B dá certo para poder ir para frente. Testada a condição de convergência, aqui quem funcionou, quem deu certo foi o B. Nós viemos para esse terceiro e último passo, onde a luz não ajudou muito, né? E aí nós fizemos então a resolução do Meden-Newton propriamente dita. E aí, com 3 iterações, nós atendemos o critério de parada. Tá? Com isso, encerro aqui o nosso terceiro vídeo de hoje, para a aula de hoje à noite. Né? Então, fiz um primeiro vídeo explicando um pouco de como vai ser as nossas aulas nesse ambiente online. Um segundo vídeo explicando o Meden-Newton, né? A parte teórica. E esse terceiro vídeo, então, do exemplo, para que tudo isso seja, então, material para vocês utilizarem na nossa aula de hoje à noite, onde eu vou estar interagindo com vocês no Google Meet. É claro que não ficou perfeito esse primeiro vídeo, é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo para aulas também, mas espero que ajude muito vocês aí para as nossas tarefas de hoje à noite e estou aberto a sugestões aí do que vocês acharem que pode ser melhorado, aperfeiçoado nesses nossos vídeos. De noite, então, nos encontramos online, é claro, tá? Abraço a todos. 7h10 eu vou estar criando, então, essa sala no Google Meet e vou estar mandando o link para vocês. Vocês vão entrar e, a partir do Google Meet, nós vamos estar interagindo, então,
seja por áudio, que vocês podem mandar, podem ir conversando comigo, ou seja pelo próprio chat que o Google Meet oportuniza, né, nós trabalharmos. Então, até a noite, abraço.